Bem, queridos, estamos aí às portas do acampamento InvaJovem 2018 e nós não estamos fazendo... Eu gostei de ouvir um negocinho lá no fundo, mas é isso, nós já estamos às portas, né? Estamos suspirando o acampamento e o tema para o nosso acampamento esse ano, como nós já falamos aqui outras vezes, é rumo ao alvo. E eu não poderia deixar de compartilhar. No domingo passado, nós tivemos o pré-retiro aqui. Foi uma bênção. Amém, jovens? O pré-retiro foi uma bênção. E eu quero compartilhar com você um pouco, né? Não vai dar para compartilhar com você aquilo que nós conversamos aqui no domingo, mas eu quero compartilhar com você um pouquinho daquilo que os nossos jovens, que Deus ministrou ao nosso coração nesse domingo passado. E eu trouxe como tema para uma mensagem rápida hoje sobre vencendo os obstáculos. Essa é a nossa proposta, rumo ao alvo. Para nós chegarmos ao nosso alvo, nós vamos ter obstáculos. E aí nós temos como proposta esse tema aí. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Versículo 12 ao 14. O apóstolo Paulo, ele fala, a Sociedade Bíblica do Brasil colocou como tema a soberana vocação. E esta carta, o apóstolo Paulo, preso, ele escreve aos seus amigos. Ele escreve a um grupo de amigos algo bem pessoal. O desejo dele era expressar para os seus amigos a expectativa dele e incentivá-los a continuarem firmes. Parece que não tem nada a ver conosco, já que o nosso tema é fé, ação e compromisso. E aí o apóstolo Paulo me traz esse versículo, eu quero compartilhar com vocês. Ele diz assim, no versículo 12: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Eu gostaria que a nossa colega lá no Data Show liberasse o vídeo. Todos correm por um sonho. Mas poucos chegam ao final. Dói cair. E não é fácil se levantar. Quando tudo parece perdido, os fracos desistem. Os covardes nem tentam. Mas os fortes
fortes se levantam. Thornton falling down, gets up quickly, but that's going to cost her. Lucky she wasn't injured. Her teammate just went to the front, though, so they may be able to recover from that. And Dornan is flying down the back. She is going to catch Von Dorn, and she may catch the leader. Wow. She's got 5. This is a gutsy effort by Dornan. She's moving to third. Dornan coming down the stretch from the outside. Dornan is coming out strong. Unbelievable. That is amazing. Obrigado, filho. Queridos, ao olhar, ao ver esse vídeo, um vídeo forte, mas que trata para mim e para você, traz para mim e para você, sem palavras expressa grandes verdades. Não é fácil superar alguns tropeços na vida. Mas sempre haverá duas opções: ficar com vergonha e desistir, ou enfrentar o momento difícil, se levantar e continuar. Provavelmente, esta jovem que estava correndo, ela tinha objetivos, tinha o alvo, houve treinamento, houve esforço se preparando, havia toda uma expectativa. Mas em um momento em que ela está realizando aquilo para o qual ela se preparou, por algum motivo, ela cai, ela tropeça. E como nós acabamos de ver, ela se levanta, e quando ela se levanta, eu consigo perceber que ela emprega muito mais força, ela emprega muito mais garra, ela emprega muito mais ousadia, porque as suas adversárias já estavam à frente. Quando ela caiu, suas adversárias não pararam. Mas ela se levanta e agora emprega mais força, porque ela tinha um objetivo. Havia um objetivo. E ela corre em busca do objetivo. E no momento enquanto ela está correndo em busca do seu objetivo, ela vai se superando, ela vai vencendo a distância, ela vai alcançando aqueles possíveis adversários, e ela vai ultrapassando um a um, até conquistar aquilo que estava proposto para ela, que era o pódio. Não é diferente, queridos, na nossa caminhada cristã. Na minha vida cristã e na sua vida cristã, conforme o apóstolo Paulo diz aqui, o apóstolo Paulo, ele diz que, eu vou ler uma outra versão, no versículo 12, a versão atualizada, ela diz assim: não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz assim: não estou querendo dizer para você que eu já estou perfeito. Ele não olha para a sua própria condição. Ele diz: olha, eu fui alcançado, eu já tenho pregado o evangelho, fui em várias cidades, fiz muitas coisas, não, já estou pronto. Não, ele falou assim: olha, não que eu já esteja perfeito, mas ele fala algo precioso, queridos. Ele diz assim: mas continuo. Continuar a carreira que está proposta. E com esta mensagem eu quero incentivar você, querido. Em poucos minutos eu quero incentivar você. Eu não sei qual é o momento e o tempo da sua vida hoje. O que você está vivendo, o que você está passando, qual é a história da sua vida. Qual é o momento que você está vivendo em família, na sua vida conjugal, na sua vida profissional, na sua vida acadêmica.
na sua vida com referência à saúde, eu não sei qual é o momento que você está vivendo. Mas eu posso dizer para você, querido, é importante você continuar. Porque existe algo proposto para você. Cristo te chamou com um propósito. Existem algumas coisas que você precisa fazer enquanto está aqui na terra. Então se faz necessário que você não perca o seu tempo olhando para você, para a sua condição atual, para como você está vivendo hoje. Mas se faz importante que você olhe para aquele que te chamou, aquele que está cuidando de você, aquele que está mantendo você de pé, aonde ele quer te levar. O que ele quer fazer através da sua vida? O que eles têm como expectativa para que você realize? Se você tirar o foco de você e você focar naquele que te chamou, com certeza você vai conseguir continuar a sua caminhada. Com certeza o momento da sua vida não vai ter o poder de parar você, como a queda não parou aquela moça. Pode ser que entre nós esteja alguém que diga assim: olha, eu já tentei tantas vezes mudar. Eu já tentei tantas vezes mudar o rumo da minha vida. Mas eu quero dizer algo para você. Se levante e continue, mas não pare. Não pare. Porque se você está aqui, se você está ouvindo esta mensagem, é porque ainda há chance para você. É possível você conquistar o objetivo que você está buscando para a sua vida. É possível você chegar àquele dia, como está proposto para cada um de nós, chegarmos diante de Cristo, estarmos diante de Deus, já possuidores da vida eterna com Ele. Está proposto para mim e para você, querido, viver eternamente com Deus. Mas se você parar agora, como será? Você pode lidar com o momento atual da sua vida, ou você pode se levantar, acreditando que é possível, e empenhar mais força. Se você tem lutado contra um pecado e até hoje você não conseguiu vencê-lo, continue lutando, empenhe mais força, não força humana ou pessoal, mas empenhe a sua vida em dedicação a Deus, acreditando que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele é fiel para terminá-la. Não confiando na sua própria capacidade, porque é isso que o apóstolo Paulo está falando. Não acreditando que eu já esteja perfeito, mas eu continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Não que eu o tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. É possível, queridos, viver uma vida cristã com qualidade. É possível viver uma vida cristã com objetivo. Porque objetivo, querido, é você focar naquilo em que você tem como expectativa, que você deseja atingir, a meta que você deseja alcançar. Com disposição, uma vida cristã vivida com disposição, com foco. Paulo, ele afirma dizendo: continuo, eu prossigo, continuo a correr. Precisamos, queridos, olhar para a nossa vida e não ficar constantemente olhando para nós mesmos, mas entender que tem algo proposto para mim e para você. Quando foi que o apóstolo Paulo conquistou essa proposta de obter
nessa corrida o tesouro para a sua vida? Versículo 13. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço, esquecendo-me, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Eu esqueço o meu passado e continuo caminhando. O meu olhar está focado lá na frente e não no meu passado. Se você for olhar para o apóstolo Paulo, antes ele chamava-se Saulo, Saulo de Tarso, perseguidor da igreja, fariseu, hebreu, um homem zeloso, e o zelo que ele tinha pela lei era algo tão intenso que ele perseguia os cristãos, porque na concepção dele, o que eles estão fazendo está errado. Então, por zelo, isso tem que acabar. Zeloso. Em Atos, no capítulo 9, o texto nos diz, eu gostaria que você lesse comigo, Atos, capítulo 9. Olha o que o texto nos diz. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem persegues. Saulo, teve a sua vida, a sua história mudada, no momento em que ele teve um encontro com Jesus. Quando ele encontrou Jesus, a sua vida foi mudada. E a primeira coisa que mudou no pensamento de Saulo, foi a consciência do que ele estava fazendo. Para ele, o zelo o fazia perseguir a igreja, mas ele recebeu a informação que ele perseguia era Jesus. Saulo, Saulo, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. E no momento em que ele tem esse encontro com Cristo, no momento em que ele é confrontado na sua razão, naquilo que ele tem como certo, a história dele começa a mudar. E aí você conhece a história. Então, queridos, alguns pontos que a gente vê na nossa caminhada cristã, porque o que a gente está tratando é de caminhada. Existem os obstáculos. Você supera os obstáculos e continua correndo a sua caminhada. Mas para que você possa realmente vencer os obstáculos na sua vida cristã e continuar essa caminhada de forma objetiva, de forma clara, você precisa, assim como o apóstolo Paulo, você precisa ter não somente um encontro com Jesus, mas você precisa agora conhecer acerca de Jesus. Porque o texto vai nos dizer, aqui em Atos, no capítulo 9, que Saulo, ele fica cego. Em um determinado momento, Jesus envia um discípulo para ir lá orar por ele. Porque enquanto ele está lá sem ver, durante 3 dias, quando Jesus diz para... Preciso lembrar o nome do cara, né? Ananias, né? Vocês são bons de Bíblia, hein? Vocês são bons de Bíblia. Quando Jesus diz para eles, olha, vai lá, porque ele está orando. 3 dias de encontro, e ele já estava orando. 3 dias de encontro, e Saulo estava jejuando.
recebe a imposição de mãos, seus olhos se abrem, e o texto nos diz que ele fica junto com os discípulos. Mais à frente diz que ele começa a pregar a Jesus. E lá no versículo 22, vai dizer que ele não somente pregava a Jesus, mas diz também que ele provava que Jesus era o Messias. Ora, ele aprendeu com os apóstolos acerca de Jesus. Então é necessário, no nosso período, na nossa caminhada, obter o conhecimento de Cristo. Quem Jesus é? O que Jesus fez? Por que ele veio? Para que ele veio? Para onde ele foi? Ele vai voltar? Você precisa ter as respostas para você, para que você possa, na sua caminhada cristã, ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida de outros. E isso não levou, queridos, esse tempo de Paulo não levou aí 3 dias, 1 mês, 1 ano. Versículo 22, capítulo 9, diz assim: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Ora, ele se fortalecia mais e mais. Isso dá a entender que havia tempo, Paulo estava gastando tempo, aprendendo. Então, na nossa caminhada cristã, nós precisamos aprender, queridos. Uma coisa é você olhar a dificuldade e vencer a dificuldade e continuar. Outra coisa é você saber por que você está vencendo a dificuldade. Como você está vencendo a dificuldade. Porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir qualquer coisa. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É importante, queridos. Eu recebi uma informação um dia desse no WhatsApp, postei no Facebook. Estão abertas as inscrições para o curso de vida cristã, básico, intermediário e avançado. Eu não sei quanto tempo você está aqui na igreja, mas você já fez o curso de vida cristã? Eu fiz o CETEB. Querido, o que está disponível para você hoje é curso de vida cristã. Vai lá. A proposta é outra. Eu já fiz Christian Life, não tem problema. Vai lá. A proposta é outra. O que importa, queridos, é que você precisa continuar aprendendo. Você precisa continuar recebendo informação. O apóstolo Paulo fez isso. O grande Paulo, que nós falamos tanto nas suas cartas, o apóstolo Paulo gastou tempo aprendendo com os discípulos. A vida cristã não para, queridos. E nós não podemos olhar para obstáculos, pensar em desistir. Então, na nossa caminhada como cristão, nós continuamos lendo, continuamos orando, continuamos nos relacionando com Deus, continuamos lidando com os nossos erros e acertos, lidando com as adversidades, mas continuamos, não paramos, não desanimamos, não desistimos, firmes. E quando alguém perguntar para você por que você não desiste, você tem resposta para você mesmo. Eu não desisto, porque eu sei em quem tenho crido. Eu não desisto, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminar na minha vida. Eu não desisto, porque eu aprendi que a verdade me liberta. Eu ainda estou com essa dificuldade, mas eu serei liberto. Deus vai me ajudar. Eu não vou desistir. E você se levanta no Senhor e continua caminhando. E continua servindo a Deus. E continua sendo instrumento na vida dos outros. E Deus continua usando você. Prosseguindo para aquilo pelo qual você foi conquistado. Você também foi chamado, querido. Assim como o apóstolo Paulo teve o seu chamado no dia em que encontrou-se com Jesus, você também foi chamado no dia em que Jesus chamou você. Você tem um chamado.
Deus tem algo para realizar na sua vida. Deus tem algo para realizar na vida de outras pessoas, através da tua vida. Mas você precisa entender isso. Você precisa crer nisso. Você precisa acreditar que Deus tem planos para a tua vida. Não é para o teu irmão, é para você. Ah, mas alguém precisa pegar para ele. Vai lá você e prega. Ah, mas alguém precisa orar por ela. Vai lá você e ora. Alguém precisa repreender esse demônio. Vai lá você e repreende. Alguém precisa ensinar essa criança no caminho que deve andar. Vai lá você e ensina. Deus chamou você. Deus conta com você. Ah, mas eu não sei como fazer. Corre para o curso de vida cristã. Chega lá, procura o professor, pega o professor pelo braço e fala assim: me ensina, professor, eu preciso aprender. Pega o Marcelo, né? Marcelo que é do básico, né? Marcelo está aí? Não, né? Então eu posso falar, que depois você pergunta a ele. Pega o Marcelo. Professor, como é que é esse negócio aí de ser batizado? Eu quero saber como é que é isso, professor, me explica. E depois do batismo, como é que eu faço? Professor, esse negócio de oração aí, eu entro no quarto, eu começo a dormir, o que eu faço? Sacode o professor lá. Pergunta a ele. O professor não sabe te responder, sabe o que vai acontecer? Ele vai perguntar ao pastor André, vai perguntar ao pastor Zé Luiz, vai perguntar ao pastor Rogério. O professor vai buscar informação em algum lugar para informar você. Mas você precisa perguntar. Você precisa buscar. Querido, está na hora de nós pararmos de ficar esperando que as pessoas tragam as coisas prontas. É conosco que Deus está contando. Deus está contando com você. Deus conta com você. Ele chama você. Pastor, esse relógio está ruim. Ele está correndo rápido, ele está rodando mais. Eu estou vendo que o ponteiro segundo está fazendo assim, ó. Queridos, existe uma proposta para mim e para você, que nós não podemos deixar de cumpri-la. Nós precisamos aprender este novo conceito de vida, que é obter conhecimento. Versículo 22, nós acabamos de ler, diz que Paulo se fortalecia cada vez mais. E ele se fortalecia cada vez mais. Ele buscava o conhecimento cada vez mais, para poder falar, para poder expor, para poder anunciar. Se você for pegar a sua Bíblia, você vai ver lá em Lucas que o próprio Jesus obteve conhecimento. O texto nos diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus. Jesus não cismou e saiu por aí pregando, não. Houve um tempo em que ele ficava entre os doutores perguntando, obtendo informação, conversando. O próprio Jesus buscou conhecimento. Não podemos focar no passado, e sim no futuro. Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Pode colocar para mim, por favor? Lamentações 3, 21 a 23. O apóstolo Paulo diz assim, olha: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo. Agora vamos ver o que Jeremias está falando lá em Lamentações. Lamentações 3, vai sair? Desculpa, gente, é porque eu que corro mesmo, eu que sou assim mesmo. Lamentações 3. Torno a trazer isso à mente, portanto tenho esperança. Não, põe por favor, no Lamentações 3. 3, 21 a 23, né? Põe no 21 de novo, por favor. Torno a trazer isso à mente, portanto tenho esperança. 22.
A benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim. 23. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Ele poderia... Põe o versículo 20, por favor. Versículo 20. Olha o que ele está dizendo. Lamentações 3, versículo 20. Ou seja, no versículo 20, ele está dizendo que ficar pensando nos problemas atuais, olha só, a minha alma ainda conserva na memória e se abate dentro de mim. Por quê? Ele está pensando nas coisas do passado. Ele está pensando no momento que ele está vivendo difícil. E ele percebe que ele fica abatido. A alma dele se abate ao pensar no passado. Queridos, pensar no passado nos traz mal. Pensar no passado nos traz desânimo. Pensar nas coisas difíceis que têm acontecido conosco. Sabe aquelas coisas que você não gostaria que acontecesse? Aquelas coisas que faz você se entristecer. Você tem que apagar isso da sua memória. Aí no versículo 21, ele vai dizer o seguinte, olha, eu torno a trazer à minha mente aquilo que me traz esperança. E o que ele traz à mente dele? Versículo 22. Olha o que ele traz à mente. Portanto, tenha uma esperança. A benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Isto anima a Jeremias. Nós precisamos pensar no que o Senhor é, no que Ele tem feito, queridos. Ao invés de ficar pensando no que Ele não fez. Ou no que nós não conseguimos. Porque ao pensar no que não conseguimos, ou no que Deus não fez, nos traz abatimento. Mas quando a gente lembra do que Ele pode fazer, do que Ele tem feito, isso nos fortalece, isso nos traz esperança, isso nos anima. E o apóstolo Paulo diz, olha, deixando as coisas que ficam para trás, avanço para o alvo. Qual é o alvo dele? Qual é o alvo dele? Versículo 14 diz assim, corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida, para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Você quer viver uma nova vida com Deus? Você precisa buscar isso. Você precisa esquecer as coisas que ficaram para trás. Paulo poderia, queridos, ficar pensando, olha, como é que eu estou perseguindo a Jesus? Eu sou zeloso. Eu sou hebreu de hebreu. Eu tenho direitos. Tudo que eu estou fazendo é pela igreja. E agora esse Jesus, eu vejo isso dizendo para mim que eu estou perseguindo a Jesus. Não, eu não estou perseguindo a Jesus. Ele poderia ter argumentos. Porque se você for ler os versículos antes, no capítulo 3 de Filipenses, ele diz assim no versículo 5, ele vai falar sobre ele, fala assim, ó, circundado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Esse era o currículo de Paulo. Mas sabe o que ele diz? Ele diz que considera isso tudo nada. Todo aquele status, tudo aquilo que ele tinha antes de conhecer a Cristo, ele considera nada. Quero dizer uma coisa para você, não pense de você aquilo que Deus não falou que você é. O seu canudo, sua vida financeira, suas condições sociais, queridos, isso não muda a sua história. O que muda a sua história é o encontro com Cristo. É isso que muda a tua história. É isso que faz a diferença, o encontro com Cristo, uma vida de caminhada em fidelidade a Deus. Isso faz a diferença. Pode ser, queridos, como o pastor Rogério perguntou, todos são de casa. Pode ser que você tenha entrado aqui, tenha vindo à igreja há muito tempo e tenha dito assim, olha, eu já sou de casa, eu tenho vindo à igreja há tanto tempo. Olha, eu vou dizer algo para você. Se você ainda não passou pelas águas do batismo, está faltando. Você pode estar aqui há 10 anos, mas se ainda não passou pelas águas do batismo, você não está cumprindo os propósitos e a direção da tua caminhada. Se você ainda não conseguiu reconhecer que com a sua força e que com tudo que você tem, você não consegue mudar uma vírgula na sua vida, você não conquistou ainda algumas coisas.
O apóstolo Paulo tinha motivos para dizer, eu sou, mas ele falou, tudo isso eu considero nada, diante daquilo que Cristo fez por mim. O que Cristo fez por mim e por você, querido, é soberano demais, é alto demais. O grande problema é que nós não paramos para avaliar quem somos como cristãos. Nós não paramos para pensar nisso, no grande valor que temos, no grande poder que temos, na ousadia que Deus tem colocado na minha e na sua vida através do Espírito Santo. E eu preciso terminar essa mensagem, querido. Eu vou terminar essa mensagem passando um vídeo para você. Eu não sei como está a sua vida, mas eu quero dizer para você o seguinte: continue lutando. É possível você vencer. Põe o próximo vídeo, por favor. Eu vou ter que repetir a mensagem. Vou ter que repetir, vou começar tudo de novo. Um garoto de 12 anos foi quem se tornou a grande estrela em uma competição de cabo de guerra. O seu time começou muito mal. Seus colegas são todos arrastados para o outro lado da linha. Mas o camisa 4 recusa-se a desistir. Obrigado, querido. Vamos ficar de pé, queridos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. O quanto você tem se esforçado para permanecer firme na sua caminhada cristã? A minha palavra para você nessa noite é: não desista. Não desista. Lute enquanto for necessário. Existe alguém chamado Espírito Santo, que é Deus, e que pode ajudar você. Em Cristo, a Bíblia nos diz que nós somos mais do que vencedores. Então não olhe para o momento atual, mas olhe para onde Deus pode te levar.
Olhe o que Deus pode fazer através da tua vida. Olhe para o que Deus pode através de você. Você é precioso. Você tem valor. Você tem a chance de desistir ou continuar. O que você prefere? Somente tendo um encontro com Jesus é possível ter uma vida transformada. Queria pedir ao pessoal que me ajudasse aí. Nós vamos estar cantando um cântico. Enquanto nós cantamos esse cântico, a gente vai estar despedindo você em oração. E eu gostaria de pedir a você, somente aqueles que estão enfermos, que entende que através não do óleo, mas a representação da unção com óleo, precisa dessa unção sobre a sua vida. Os enfermos, nós vamos estar orando por vocês. O restante a gente vai estar abençoando você, para você ir para casa, com essa mensagem no teu coração. A vida pode estar difícil, pode haver tropeços. Se levante e continue caminhando, continue lutando, e você vai conseguir. Amém? Para que entre o Rei da Glória. Senhor, em nome de Jesus, leva-nos debaixo da Tua graça, no Teu poder, na Tua autoridade, para os nossos lares, Senhor Deus, e que essa palavra fique pulsando em nossos corações, que ao deitar, que ao se levantar pela manhã, a lembrança, Senhor Deus, do que foi dito nessa noite, esteja no nosso coração. Eu despeço meus irmãos nessa hora, debaixo da autoridade do Teu nome. Querido, vai em paz, e que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Aqueles que vão receber a unção com óleo, pode se preparar que a gente vai estar orando.